Paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, a minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que a paz e a graça estejam no coração de cada um. Começando o nosso catecismo da Igreja Católica, como a gente sempre faz com o Café com Jesus. Nós estamos falando sobre amizade entre Deus e o homem. Hoje é o parágrafo 1863. Vai nos falar sobre o pecado venial, que ele não nos tira do estado de graça, desta amizade com Deus, mas nós temos que ter um pequeno cuidado com o pecado venial, que ele nos leva ao pecado mortal. Então hoje a gente vai adentrar um pouquinho sobre o pecado venial, como a gente identificar o pecado venial, para que a gente tenha um bom exame de consciência, que isso nos ajuda para uma vida eterna, aquele que evita o pecado venial, que ele luta contra o pecado venial, ele tem uma graça eterna, que é uma graça da vida eterna. Já garante essa graça da vida eterna, dessa amizade eterna com Deus. Então, o parágrafo é 1863, vai nos dizer assim: o pecado venial enfraquece a caridade, traduz uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e na prática do bem moral. Então ela interfere na prática do bem, do que é bom. Por exemplo, a gente falando sobre... você está numa roda de amigos, né? E de repente começa a ter uma fofoca, falar mal de alguém. Mas você silencia. Naquele momento do teu silêncio, você não comete um pecado mortal. Mas se você omitir diante daquele teu silêncio uma verdade, ou o teu silêncio faz com que você condiza com o que estão falando, eu estou cometendo um pecado. De que forma que eu venço? Eu vi que é uma fofoca, eu vi que é algo que está levando ali a um pecado mortal, eu me levanto e saio do lugar. É uma forma de eu expressar, de eu lutar contra o pecado venial. Eu saio daquele local, de eu ter escutado e não ter falado nada, eu cometi o pecado mortal. Se eu não omitir uma verdade que eu sei, eu não estou cometendo um pecado mortal. Mas o que é uma omissão? Por exemplo, falou mal de alguém e esse mal está destruindo a vida da pessoa e eu sei que aquilo não é verdade. Opa, diante da minha omissão, eu fico quieto. Mas se eu não omito, eu falo: não, irmão, você está errado. A pessoa fez isso, você tem que olhar os dois lados. Mas você, ali naquele momento, você corrige aquela falsa ideia sobre o irmão. Eu não estou omitindo, né? Então eu estou esclarecendo, eu não estou fofocando, eu estou esclarecendo, certo? Agora, se eu fiquei quieto, eu condiz ali, eu me agradou ouvir aquela fofoca do irmão, me agradou no meu coração, não falei nada, mas me agradou de ouvir, de ficar ali, eu estou cometendo já um pecado. Eu estou cometendo porque eu estou ferindo o que é bom. É bom você falar mal dos outros? Não. É bom você condizer com o que estão falando mal dos outros? Não. Então eu estou ferindo o que é bom. Então quando eu faço essa desordem no que é bom, é um pecado venial. Vamos continuar aqui. Vai nos dizer assim: o pecado venial, deliberado e que fica sem arrependimento, dispõe-nos pouco a pouco de cometer o pecado mortal. Aqui que está o importante. Mas o pecado venial não quebra aliança com Deus. É humanamente reparável com a graça de Deus. Não priva da graça santificante, da amizade com Deus, da caridade, nem, por conseguinte, da bem-aventurança eterna. Então, aqui a gente já compreende que não priva da amizade, não cometiu um pecado mortal, mas tomemos cuidado, para que a gente não faça desse pecado venial um pecado mortal. Um exemplo: eu ouvi ali o que estava dizendo, não falei nada, mas eu ando uma quadra, encontro outra pessoa, e ali aquela pessoa comenta sobre aquela situação, e ali eu abro o coração do que eu ouvi. Então, aquela vontade de falar o que eu ouvi me deu uma sede de fazer uma fofoca e eu fui e cometi a fofoca. Então aí que tá, irmão, quando você corta lá na raiz o pecado venial,
ele não permite que você cometa o pecado mortal. Então isso é uma tensão muito grande. E eu trouxe para nós aqui os ensinamentos que eu encontrei com o Padre Paulo Ricardo. Depois, se você quiser estar olhando lá, como identificar os pecados veniais, né? Aí ele diz assim, que o pecado primeiro como identificar? O pecado de dar entrada no coração de qualquer suspeita nas razoável ou de opiniões injustas a respeito do próximo, que eu acabei de dizer. O segundo, o pecado de omitir por preguiça as nossas práticas espirituais. Por exemplo, eu faço a prática espiritual, mas hoje eu falo, não, eu não vou fazer. Já é um pecado. Estou cometendo um pecado por preguiça. Mentira da graça? Não. Mas eu começo a dar espaço para que entre outras coisas no lugar das minhas práticas espirituais. O pecado de iniciar uma conversa sobre os defeitos dos outros, acabamos de dizer também. O pecado de manter um afeto desregrado por alguém. É você dar ênfase, você gostou, achou bonito aquela pessoa e você vai ter naquele afeto. Você já começa a cometer o pecado. Não cometi o pecado, não, mas no teu coração já articula o pecado mortal. O pecado de ter demasiada estima por si próprio, se autoelogiar, ou de demonstrar satisfação vã por coisas que não dizem respeito. O pecado de receber os santos sacramentos de forma descuidada, com distração e outras irreverências e sem preparação séria. Ir à Santa Missa, ir ali para comungar, mas você fica disperso, não presta atenção naquele momento, mas ali você não vive totalmente. Você está cometendo um pecado venial, você não está dando devida atenção, mas você está ali. Não conversei, não distraí dentro da missa, mas eu fiquei dispersado. Nós temos que lutar contra isso e viver a Santa Missa. Impaciência, ressentimento, recusa de aceitar desapontadamente com vinda da mão de Deus, porque isto coloca obstáculo no campo do... Esse aqui vai dizer para nós aqui, no caminho do decreto. Por exemplo, eu pedi algo para Deus, eu estou em oração, mas eu tenho impaciência, eu começo a murmurar diante de Deus. É um pecado, né? Murmuro dentro do meu coração. Tudo aqui são coisas que eu não fiz o mal com alguém, não falei contra Deus, mas o meu coração já desejou, porque eu comecei a murmurar. Então eu já tenho que ir lutando contra esses pecados veniais. O pecado de nos proporcionarmos uma ocasião que possa mesmo manchar a situação imaculada de uma criança, por exemplo, como dar maus exemplos, não ensinar o que é devido correto. Então, assim, são pequenas coisas que o pecado venial nos leva a ferir a pureza da criança. O pecado de esconder propositalmente as nossas inclinações, fraquezas e mortificações que deveria saber delas. Por exemplo, eu vou me confessar, mas eu não confesso totalmente as minhas pequenezes, eu escondo muitas coisas às vezes por querer me aparecer, e no fundo, essas inclinações eu omito elas, né? Aqui fala outra coisa que também fala entre círculo de conversas, não falar nada, de escutas e fofocas. Então aqui a gente encerra aqui as 9, né? Mas tudo esse mover, irmãos, do pecado venial, são várias situações que não ferem o que é bom de uma forma mortal, mas ela interfere no que é bom, né? Então que a gente possa compreender isso. Mas vamos colocar a mão no nosso coração, pedindo hoje que esta graça da amizade com Deus, que o pecado venial não fere, mas que a gente possa entender como é importante para a nossa salvação a gente já lutar contra o pecado venial dentro do nosso coração, para que essa amizade seja uma amizade cada vez mais pura, concreta e santa diante de Deus. Então, neste mover, vamos pegar a palavra que vai nos dizer lá em João, capítulo 5, versículo 16. João, capítulo 5, versículo 16. João 5,16. Por isto os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas ao sábado. Mas Jesus respondeu-lhe: Meu Pai não cessa de operar, e eu opero também. Por isso os judeus procuravam com maior ardor matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu Pai,
Fazendo-se igual a Deus, Jesus respondeu, pois e disse-lhes, em verdade eu vos digo, o Filho não pode de si mesmo fazer coisa alguma, mas somente que vir fazer ao Pai. Porque tudo o que fizer ao Pai, o faz igualmente ao Filho. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui está o exemplo que Jesus, ele, diante dos homens, é uma violação da lei, violar o sábado. Mas ele violou para fazer algo que é bom. Para aqueles homens ele estava cometendo um pecado. Mas aqui o Senhor está nos demonstrando que tem esses pecados, que a gente pode, diante de algo, violar algo, cometendo um pecado venial, mas que não é um pecado mortal. Nosso Deus não cometeu nenhum pecado, porque Ele é Deus, estava nos ensinando que há algo maior que o dia de sábado, né? Que é a salvação das almas, que é o amor, que é a plenitude diante do dia do Senhor. Porque Ele, sendo o próprio Deus, Ele nos ensina que diante do pecado, há um pecado maior que é o que? Violar a caridade, violar o amor, assim afligindo o verdadeiro sentido, né, de amar a Deus. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então nós não podemos deixar de entender que o sábado foi feito... Ele falou assim, que o sábado não foi feito para o homem, mas... Não, o sábado não foi feito diante dos homens... o sábado era uma lei, né? Mas para diante de Deus era mais um dia. Então assim que nós temos que entender que o pecado mal compreendido diante do coração também não é um pecado mortal. Ele vai se tornar um pecado venial. Se eu não sei o que eu estou cometendo e eu vou e cometo aquele pecado, mas eu não estou sabendo, identifiquei ele. A partir deste momento ele se torna um pecado mortal se eu fazer ele conscientemente. Por isso, vamos entregar nas mãos de Deus todo esse mover, todas essas situações, pedindo que a graça e a paz estejam no nosso coração e que a gente lute contra todo esse mover, contra todo o pecado de uma forma honesta, justa e verdadeira. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.